falar no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Não é? Nós temos aqui, no livro de Atos, capítulo 9, 42 versículos, contando um pouco sobre Paulo, falando um pouco sobre Paulo, sobre a sua jornada, a jornada de Paulo, ou o início da jornada de Paulo, que era chamado de Saulo. Eu prometo que a aula que vem eu falo sobre essa questão do nome de Paulo, a questão de Saulo. Existem várias possibilidades em relação ao nome de Saulo. É um estudo muito interessante sobre o nome de Saulo e também essa questão de que Deus muda o nome das pessoas. Né? Tem todo esse contexto de Deus mudou o nome de Jacó para Israel, Deus mudou o nome de Abraão, né, de Abrão para Abraão, Deus mudou o nome de Sarai para Sara. Então Deus, ele costuma, quando ele faz a transformação na pessoa, em alguns casos ele troca o nome. Isso é interessante. Mas a gente vai ver isso numa outra aula, não na aula de hoje. Hoje nós vamos começar o capítulo 9 e nós vamos ver aqui para frente um pouco e vamos ver como estava a situação naquele momento. Nós estamos aqui, Atos capítulo 9. Diz o seguinte: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Aqui a gente já começa vendo Saulo respirando ainda ameaças e mortes. Eu estava pesquisando sobre isso, sobre respirar ameaças. Ele ainda estava vivendo aquele clima, ele estava vivendo ainda aquele momento ou aquele trabalho que ele tinha. Saulo, ele tinha uma responsabilidade. Qual era a responsabilidade de Paulo? Qual era a responsabilidade de Saulo? Era de caçar os cristãos, caçar os seguidores do Nazareno, que estavam agitando, segundo ele, segundo o Sinédrio e os religiosos da época, agitando a região ali de Jerusalém. E ele estava ainda se preparando, quer dizer, ele tinha uma missão, e ele levava muito a sério. Saulo, ou Paulo, como você preferir, ele tinha uma garra, né? Podemos dizer assim, uma garra muito forte para fazer o que ele tinha que fazer. Mesmo antes de se converter, ele já era um camarada que buscava, deixa eu tirar aqui o casaco, está esquentando, né? Ele já tinha aquela coisa, né? Eu tenho uma missão, eu tenho um objetivo, eu tenho que fazer algo que eu fui consagrado, preparado, estudei a vida toda para fazer. Eu tenho que cumprir essa missão. Então, ele nos passa essa impressão, ele nos passa a impressão de que era um cara que ele tinha uma dedicação no que ele fazia. A dedicação dele, infelizmente, nessa época, aqui nesse versículo 1, é que ele tinha que caçar os discípulos, ele era um caçador de discípulos. Olha só, quantos discípulos do Senhor dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele era um cara tão dedicado, e a gente vê aqui no texto que ele era uma pessoa tão dedicada que ele não esperava o sumo sacerdote mandar as missões para ele. Ele já ia, dá essa impressão de que ele corria atrás ao invés de esperar as suas missões. Quer dizer, de tão dedicado, no mau sentido que ele era, para acabar com a religião dos judeus, dos seguidores do Nazareno, o que ele fazia? Ele dirigiu-se ao sumo sacerdote. A gente pode também pensar que era um procedimento, né? Uma vez por semana, ou num momento específico, ele tinha que se dirigir ao sumo sacerdote, que era o chefe dele. Né? Então imagina ali Saulo chegando na sinagoga, né? A sinagoga é um local onde os judeus adoram o Senhor, né? De sua forma, os judeus, aqueles que se converteram ao judaísmo. E Saulo foi em direção ao sumo sacerdote. Diz a palavra: e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. Aqui é interessante que ele não era um camarada que tinha uma liberdade completa, isto é, a atuação dele necessitava de documentação. O Império Romano, ele sempre foi muito organizado, né? E eu acredito que o povo judeu, ele também tinha essa ligação com os governos, com a governabilidade, e aqui Paulo está pedindo autorização e pedindo cartas, isto é, eu, sumo sacerdote de Jerusalém, envio a Saulo para realizar o trabalho de prisão das seitas dos cristãos, né? Claro que naquela época não se falava cristão, né? Se bem que existia um momento das escrituras no livro de Atos dos Apóstolos que os cristãos, as pessoas que seguiam a Cristo, eram chamados de cristãos. Mas nesse caso aqui, você vê que ele foi buscar as autorizações, as cartas de referência, assim como uma pessoa que vai trabalhar, por exemplo, trabalha numa empresa, né, e vai para a filial dessa empresa em um outro local, outra região, outro estado, outro país, e leva da diretoria a uma carta dizendo: olha, estamos enviando o funcionário tal para poder agir naquela região. Né? Nos Estados Unidos tem muito aquela coisa da regionalidade, né? Você está fora da sua... Tem uma expressão que até os filmes falam, né? Fora da sua jurisdição. Pronto, é uma espécie de uma jurisdição. E Paulo, ele tinha que ter esse documento para viajar
para, se fosse necessário, para a Síria, para Damasco, para o Egito, para onde ele fosse, ele tinha que ter essa autorização. Então a gente percebe aqui, nesse início de versículo, no versículo 1 e 2, a dedicação de Paulo naquilo que ele tinha que fazer. E a dedicação e seguindo regras. Olha só que coisa ruim. Caçar judeus, caçar cristãos, jogar nas cadeias, fazer uma coisa errada. Paulo, né, ou Saulo, ele gostava de fazer certo uma coisa errada. Interessante isso. Interessante que às vezes nós crentes não nos atentamos para isso. Às vezes os nossos cultos, aquilo que a gente deseja fazer, é tudo tão relaxado, é tudo tão mal feito, é tudo feito tanto de improviso, né? É tudo tão improvisado, sempre em cima da hora. Eu já vi isso várias vezes, gente. Eu tô na igreja, eu sou cristão, eu sou crente, vamos dizer assim, desde garoto. Então eu posso dizer para vocês que essa espécie de cultura, lamentavelmente, ela tá na igreja. Esse tipo de procedimento. Infelizmente, fazer as coisas em cima da hora, fazer as coisas sem ensaio, fazer as coisas sem preparação, sem um projeto, sem um plano, é muito ruim. E aqui a gente nota nitidamente que existia uma organização dentro do contexto judaico. Para que Paulo pudesse ir aos locais, ele tinha que ter uma carta. Hoje em dia isso não existe mais, tá, gente? Por exemplo, antigamente existia uma coisa chamada carta de transferência. Uma pessoa saía de uma igreja e aí ela recebia uma carta de transferência para poder passar a ser membro daquela outra igreja. Então vamos supor, uma pessoa fosse morar no Rio Grande do Sul por causa de trabalho, então a igreja dessa pessoa, o pastor dessa pessoa, né, para onde você vai ficar em que igreja lá no Rio Grande do Sul? Né? E aí a pessoa falava, fica na igreja tal. Então eu vou mandar uma carta. Olha só que interessante, vou mandar uma carta para você entregar ao pastor da igreja onde você vai. Então isso não existe mais. A pessoa vai, sai de uma igreja, vai para outra, não fala com o pastor, às vezes liga para o pastor, estou saindo da igreja e sai. Isso existe hoje, infelizmente. Mas aqui você vê que para o mal existia uma carta de autorização. Olha só que interessante. A fim de que se encontrassem alguns daquela seita, que eram homens e mulheres, os conduzisses presos a Jerusalém. Quer dizer, ele tinha uma espécie de poder de polícia. Ele tinha uma espécie de poder de tirar as pessoas das suas casas. Olha o que está escrito aqui, gente. Olha só, se encontrasse alguns daquela seita, então o cristão, na época, para o judeu ortodoxo, para aqueles que iam na sinagoga, era considerado uma seita. Isso também é muito importante. A gente tem que entender que eu vejo muitas pessoas que gostam da prática do judaísmo, eu até entendo aqueles que são judeus, aqueles que nasceram ou são descendentes diretos, ou receberam uma cidadania, né, de israelita, né, de israelense, ou aqueles que são descendentes diretos dos judeus, que possam buscar os seus direitos de cidadania israelense, né, e que busquem aqueles que são descendentes. Eu tinha um professor que ele era filho de rabino, então é uma coisa legal, eu acho muito curioso, muito interessante. E aqui a gente está vendo que para o judeu, para a religião judaica, o cristianismo ou os seguidores do Nazareno eram considerados seita. Não era considerado a igreja do Senhor. Não era considerado a noiva do Cordeiro. Não era considerado a igreja que vai subir aos céus. Ela era considerada uma seita. O que é seita? Secta. É um pedaço, é divisão, faz parte de uma divisão e faz parte de um grupo, é um partido, é um grupo de pessoas que não faz parte de talvez uma religião principal. Da mesma forma que para o católico, o evangélico ou o protestante é uma seita, e às vezes até de uma forma ofensiva, quando quer ofender, fala, a seita é mais uma seita evangélica, mais uma seita protestante. Assim como alguns católicos consideram os evangélicos protestantes, os judeus consideravam os seguidores do Nazareno uma seita. E aí, você vê, dando continuidade, dizendo, daquela seita, quer homens, quer mulheres, conduzisse presos a Jerusalém. Já parou para pensar que ele prendia homens e mulheres? O que seria das crianças? Você imagina uma família, o judeu tinha uma família normalmente grande, no mínimo aí 2 filhos. Então você imagina um homem e uma mulher sendo presos por Paulo, sendo jogados na prisão, sendo encarcerados. A Bíblia diz que ele encarcerava as pessoas na prisão, as famílias. Isso e ele fazia isso pela religião. Quantos hoje fazem pela religião tantas coisas? Quantos para perseguir os cristãos? Nós estamos vendo aí na China, nós estamos vendo aí nos países com bloco comunista, né, que é a Coreia do Norte, a China, um pouco ainda, tem ainda um resquício na Rússia, na Venezuela, no Chile, igrejas queimadas. E a gente tem visto, eu sigo a página do Portas Abertas, e sempre tem uma informação de perseguição no México, perseguição na Guatemala, perseguição no próprio Japão, né, que é muito forte, o budismo, o shintoísmo muito forte. Então, a gente vê que a perseguição ela acontece naquela época, acontecia, a Bíblia diz que quer homens, quer mulheres os conduzissem presos. Aí eu pergunto a vocês, e as crianças?
Como ficavam as crianças nessa história? Porque se você leva o marido e a mulher preso, como é que ficam as crianças? Eu fico pensando o que era feito das crianças, dos filhos destes homens. Será que eles viravam meninos de rua? Será que existia algum sistema que cuidava das crianças? Algum orfanato? Algum local onde as crianças que eram presas por Saulo, iriam parar? Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente não para pensar. Como era a maldade destes homens religiosos que se diziam enviados por Deus para acabar com o que eles chamavam de seita. Eles eram conduzidos presos a Jerusalém. E aí, irmãos, começa o milagre, e aí começa a acontecer algo sobrenatural com Paulo. Veja bem, um homem como esse só poderia ser parado através de um acontecimento sobrenatural. Um homem como esse era um homem estudado. Quem ia debater com Paulo, irmãos? Quem ia debater com Saulo? Um homem estudado, um homem dedicado, um homem, podemos dizer assim, um homem até agressivo, que tinha guardas ao seu redor. Ele não andava sozinho, ele andava com uma comitiva de pessoas treinadas, armadas, com lanças e espadas. Ele representava ali, não somente a religião, mas ele representava ali o Império Romano, de certa forma. Então ele não era um cara que ia, ele no seu cavalo branco para... Não, ele tinha pessoas, ele tinha guardas. Provavelmente, não somente isso, você já parou para pensar? Provavelmente na sua comitiva ele tinha uma carroça com jaulas. Ou então ele amarrava as mãos dos cristãos e amarrava nos cavalos e ia puxando. Então veja bem, irmãos, se ele pegasse uma igreja cristã, Saulo, pegasse uma igreja cristã, com as pessoas reunidas, adorando a Deus, louvando, cantando ao Senhor. Você pense comigo aqui, pense comigo junto. Você acha que ele... Onde você acha que ele colocaria as pessoas? Ou ele colocaria as pessoas numa espécie de jaulas dentro das carroças e carregava essas jaulas e levava para Jerusalém? Imagine a viagem, o tempo de viagem. Irmãos, era uma maldade sem tamanho. E a Bíblia diz, e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, então ele já estava chegando à cidade onde ele havia pedido as cartas. Ele estava se aproximando da onde ele tinha a sua missão. A Bíblia diz, só um momento. A Bíblia diz o seguinte, e aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. Veja que para parar Paulo, somente um acontecimento espiritual, um acontecimento milagroso, um acontecimento sobrenatural. Existem pessoas, irmãos, que só conseguem parar a sua rixa, só conseguem parar, separado a sua violência, a sua agressividade, só conseguem separados através de uma intervenção espiritual, irmãos. Paulo ou Saulo só foi parado porque houve um acontecimento, uma intervenção espiritual. Olha, e qual era a intervenção? Olha o que a Bíblia diz, versículo 3. Cercou de um resplendor e luz no céu. Então essa luz, algo sobrenatural, isso era de dia, então ele viu uma luz muito intensa. E aí continua dizendo o seguinte, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia, olha que interessante, ele estava no seu cavalo, e a luz, a iluminação, aquele susto que ele levou, foi tão forte, a luz era tão forte, que a Bíblia diz que ele caiu no chão, caiu por terra, e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Interessante aqui, eu acredito que você já tenha ouvido falar, algum tipo de pregação, alguém, ou um pastor, ou um padre que tenha falado o seguinte, Saulo, Saulo, Jesus chama ele 2 vezes de Saulo, por que me persegues? Ué, mas Jesus não estava na terra, mas Jesus não havia morrido, ressuscitou, ele subiu aos céus, capítulo 1 de Atos. Ué, mas como é que Jesus fala para ele? Por que tu me persegues? Porque, irmãos, quando uma pessoa persegue a igreja de Deus, ela está perseguindo o próprio Cristo. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. Cristo, ele está no meio da igreja. Amados irmãos, Jesus fala isso porque quando você persegue alguém da igreja, você está perseguindo Jesus. Então eu quero que você tenha uma das lições de hoje aqui comigo. Se você está sendo perseguido no seu trabalho, se você está sendo perseguido na sua faculdade, se você está sendo perseguido na sua vizinhança, onde quer que seja, a pessoa estiver te perseguindo. Como eu disse numa aula que eu dei há uns dias atrás, se os reis Saús estão lançando lanças contra vocês, a Bíblia diz que o rei Saul, por inveja, por não suportar a presença de Davi, por não suportar o medo de perder o trono para Davi, Saul lançou lanças contra Davi. Se existe com você durante a semana, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, pessoas que estão lançando lanças contra você, estão lutando contra você, saiba que eles não estão lutando contra você. Saiba que eles estão lutando contra o próprio Jesus. É o que Jesus está dizendo aqui. Versículo 5 diz, e Saulo disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor,
Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Difícil esse versículo, né? Eu acho que eu vou usar esse versículo para o primeiro Etimolobíblia, que é um quadro que eu vou lançar no meu canal, que é ensinar as palavras. O que eu posso dizer aqui? Jesus, ele começa a se comunicar. Olha que interessante, veja que interessante. Ele estava num cavalo com uma grande comitiva. Irmãos, não eram poucas pessoas. A Bíblia não diz quantas pessoas estavam com ele. Mas para se manter uma prisão, pegar uma pessoa e lançar numa prisão, pegar pessoas, famílias completas, igreja completa. Você precisa de muitas pessoas, você precisa de guardas armados, você precisa de pessoas fortes que retenham essas pessoas. Então ele tinha uma comitiva, olha, no mínimo aí, eu vou dizer pra você, eu vou arriscar aqui, hein? No mínimo aí umas 50 pessoas, no mínimo, para realizar esse trabalho. Eu estou dizendo no mínimo porque podiam ser 300 pessoas. Então você imagina um líder, uma pessoa que ela é uma referência no meio da comissão, e estão andando na estrada, e de repente esse cara cai do cavalo e começa a falar sozinho. Ele começou a falar sozinho, porque para as pessoas que estavam na comitiva, para os irmãos que estavam enjaulados, aqueles que estavam amarrados, ele estava falando sozinho, ele estava delirando. O camarada cai, delirando, e começa a conversar com alguém. Para pensar, eu não sei se você já parou para pensar isso. Quando ele caiu do cavalo, ele começou a conversar com alguém, ele começou a se expressar com alguém, ele começou a ter contato com alguém, e as pessoas imaginam, falando, ei, o que houve? Saulo, e Saulo se comunicando, talvez ali num momento espiritual, num ambiente espiritual, e ali ele não estava vendo ninguém, ele só estava vendo o Senhor, e a Bíblia diz que ele não via, ele ouvia a voz, ele olhava para a luz, então ele não parava de olhar para a luz forte, e ele ouvia a voz, e Jesus disse, eu sou Jesus. Então, confirmadamente, Jesus afirmou quem era ele, que era Jesus. E aí ele diz, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que significa isso, irmãos? É duro para você que você está lutando contra mim, você está lutando contra uma força maior que a força de Roma, você está lutando contra uma força maior que a força do Sinédrio, você está lutando contra uma força maior que a força de Herodes, você está lutando uma força maior que a força do mundo. É duro para você lutar da murra em faca, né? E ele tremendo e atônito. Olha que interessante, aqui agora mostra como estava o coração de Saulo, como ele se sentia naquele momento. Ele não estava tendo uma experiência muito boa para ele, não. Porque Saulo, imagino, ele tinha talvez ali um certo status. Ele era o chefe ali, quem mandava era ele ali. Só que agora ele está caído, sem forças, no chão, uma luz intensa, ouvindo uma voz, alguém falando forte com ele, e ele está sentindo, a Bíblia diz que ele sente temor, ele treme, ele estava tremendo de medo. Agora vamos voltar ali à comitiva dele, o pessoal olhando esse cara no chão, tremendo, apavorado, não respondendo a estímulos, porque eu imagino que todo mundo ficou assim, Saulo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Senhor Saulo, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o senhor? O senhor caiu, o senhor está bem, senhor Saulo? E ele passando pela experiência dele, imagino, sem levar em conta das pessoas que estão ao redor dele. E ele continua, a Bíblia diz que ele treme e fica atônito. Atônito é assustado, é surpreso, é espetacularizado. Ele está naquele momento, ele está envolvido com aquele momento, ele está assustado, ele está apavorado. E ele disse, Senhor, o que queres que eu te faça? Olha que interessante. Primeiro ele perguntou, a primeira pergunta é, quem és tu, Senhor? A primeira pergunta que ele fez, quem é você? É natural que se você vê um ser espiritual, se você vê uma pessoa que ela é sobrenatural, a primeira coisa que você pergunta é quem é você? Quem é você? Né? Que experiência que eu estou tendo? E a segunda pergunta que Paulo faz é, o que queres que eu faça? Olha que interessante que ele já perguntou, já mudou já a missão dele. Ele ali já não estava preocupado, ele sabia que algo que estava acontecendo com ele ali era algo surpreendente. Talvez ele tenha ouvido, talvez quando ele prendia um cristão, talvez ele tenha ouvido do depoimento desse cristão que tinha preso, que Jesus, quem era Jesus? Talvez ele já tenha ouvido a palavra de Deus, talvez ele já tenha ouvido a pregação da palavra de Deus, a pregação da história de Jesus, e que Jesus ressuscitou, e que Jesus teve atos milagrosos, e que Jesus ele estava presente com os seus seguidores. Olha que interessante, Jesus estava presente com os seus seguidores. A Bíblia diz que ele fez a segunda pergunta, o que queres que eu faça? Olha que interessante, irmãos. Quando você tem um acontecimento sobrenatural na sua vida, quando você tem uma guinada de 180 graus na sua vida, quando acontece algo espiritual, algo sobrenatural na sua vida, é importante você saber o seguinte, o que o Senhor quer com isso? Eu estou passando por essa luta, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu fui derrubado pelo Senhor, o Senhor me derrubou das minhas convicções, porque eu sou teólogo, eu conheço a Bíblia, porque eu sou o dirigente do círculo de oração, eu sou maravilhoso. E quando Jesus te derruba do cavalo, quando Jesus joga a sua luz e fala assim, você está atrapalhando a minha obra, o que devemos falar? Devemos falar o que Paulo falou, o que o Senhor quer que eu faça, o que eu devo fazer? Porque eu não tenho forças. Eu estou enfrentando aqui nesse momento, imagina a situação, a cabeça de Paulo, o que ele estava pensando, Saulo estava pensando, eu estou numa situação que eu estou sem forças, eu só estou vendo uma luz, eu estou ouvindo uma voz, e essa coisa é maior que eu.
Essa coisa é maior que eu, esse Jesus é maior que eu. Aqueles depoimentos que eu tomava dos presos que eu prendia, que eu tirava, eram verdadeiros. Agora eu estou diante desse camarada que eu não consigo ver, a luz é tão forte que eu não consigo ver, eu estou com medo, eu estou tremendo. E ele perguntou, o que queres que eu te faça? E Jesus disse, levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E Jesus levou a sério a frase de Saulo. Jesus percebeu que Saulo ele não estava querendo sair daquela situação pura e simplesmente como às vezes as pessoas querem. Elas querem, você está evangelizando, ela quer que você saia, quer que você vá embora para que tudo isso acabe logo. Não. Saulo ele tomou uma atitude. Ele tomou uma atitude e falou assim, bem, eu estou numa situação aqui. Não tenho forças. Essa luz me derrubou. Essa voz está falando que eu persigo ela. O que eu faço? E aí Jesus disse, vai à cidade e lá será dito tudo que te convém fazer. E aí os varões, versículo 7, os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Agora, a comitiva que está com ele, ou ela já estava ouvindo, ou ela passou a ouvir o que aquela voz dizia. Agora, aquele fenômeno sobrenatural atinge a comitiva de Saulo. Meus amados irmãos, quando algo sobrenatural acontece na sua vida, quando Deus te dá um chamado, quando Deus te dá uma revelação, quando Deus te dá uma ordem, quando Deus te chama na chincha, como diz aqui no Rio de Janeiro, quando Deus te chama para conversar, Ele vai fazer algo sobrenatural na sua vida. E tem uma coisa, vai respingar em quem está perto de você. As pessoas que estão perto de você vão ter uma experiência também espiritual, mas talvez elas não terão o mesmo efeito que você. Estes homens, a Bíblia diz que eles ouviram a voz, mas não viam ninguém. Isto é, eles também tiveram um pouco dessa experiência. As pessoas que estão perto de você, seus familiares, seus amigos, seus parentes, vão também ter um pouco da experiência que você vai ter. Talvez não a experiência, porque a Bíblia não diz se eles se converteram, a Bíblia não diz se eles passaram a seguir a Cristo, não. Mas Saulo sim, Saulo teve uma transformação na sua vida. E aí, para finalizar, irmãos, e Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando pela mão o conduziram a Damasco. Nós vamos terminar nossa aula agora, na nossa primeira parte do capítulo 9. Semana que vem nós vamos continuar. Aqui diz que Paulo, quando ele levantou, ele parou de ver com os olhos, ele ficou cego. E ele foi amparado pela sua comitiva, pelos seus homens, pelos homens que estavam sob suas ordens. E, meus amados irmãos, parou tudo. Semana que vem a gente vai continuar falando sobre o que aconteceu com Saulo. O que ele fez depois de ouvir a voz de Jesus, depois de estar, vamos dizer assim, humilhado por Jesus. Porque Saulo foi humilhado. Aquilo para ele era uma humilhação. Ele era um homem importante, ele estava sendo humilhado naquele momento. Amados irmãos, semana que vem nós vamos ver o que vai acontecer. Jesus deu uma ordem para ele. Prossegue a sua cidade e lá será dito o que convém saber. Lembra do que Abraão recebeu de Deus? Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai a uma cidade que eu li, um lugar onde eu te mostrarei. Eu acredito que Deus ali estava usando Jesus para dizer para ele o seguinte, vai para a cidade que eu ainda vou te dizer o que você vai fazer. Ainda vou dizer o que você vai ser. Mas Jesus conhecia o coração de Paulo, sabia em tudo que ele entrava, ele se dedicava. A gente aprende nesta manhã que tudo que a gente fizer, a gente faz com dedicação, com qualidade. Saulo fazia com qualidade coisas ruins, mas agora Jesus queria chamar ele para o time dele, para fazer as coisas com qualidade. E nós vamos prosseguir a aula que vem na nossa escola dominical online aqui. Quero agradecer a Michele de lá, de Rio das Ostras, que está com a gente. Tem um bebezinho lindo. Um abraço para o seu esposo Éder, a gente tem acompanhado aí as redes sociais. Gina Bahia, que está com a gente, acompanhando também. Deus te abençoe poderosamente. Muito obrigado. E você que já está assistindo durante a semana essa aula, Deus te abençoe poderosamente. E você que está assistindo no YouTube, isso mesmo, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações e fique com a gente que a gente vai ter sempre uma aula legal para você. Atos capítulo 9, primeira parte. Um abraço a todos. Tchau. Até semana que vem.